Jesus tinha derrotado Satanás no deserto. Entrou em Jerusalém, aclamado pelo povo. Mas era quinta-feira santa e tudo estava prestes a mudar. Fique até o final do vídeo e saiba tudo o que aconteceu naquela noite que mudou a história da humanidade. Era uma quinta-feira, onde o sol mergulhava lentamente no horizonte. Naquele entardecer, Jesus reuniu os 12 discípulos e se acomodou com eles no lugar de costume para celebrar a Páscoa. O ambiente estava impregnado de tensão e mistério. Jesus queria preparar os 12 apóstolos para a sua partida e também para a missão que eles deveriam cumprir após a sua jornada na terra. Enquanto todos se preparavam para a ceia, Jesus levantou-se, pegou uma túnica e uma bacia cheia de água, ajoelhou diante dos apóstolos e começou a lavar os seus pés. Pedro mostrou resistência, pois não queria que o mestre lavasse seus pés. Jesus então explicou-lhes que aquele era um gesto de humildade que eles deveriam aprender. Vocês entendem o que eu fiz por vocês? Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Naquele momento, eles testemunharam não apenas um ato de humildade extraordinária, mas também uma lição eterna sobre o verdadeiro significado do amor, serviço e sacrifício. Após lavar os pés dos apóstolos, Jesus se colocou, junto com eles, ao redor daquela mesa, para preparar-lhes para sua partida. Eles ainda não sabiam, mas aquela era a última noite que passavam com seu mestre. Cristo estava sereno, mesmo sabendo que entre eles estava o seu traidor. Olhando para os discípulos, disse Jesus: Digo-lhes a verdade, um de vocês me trairá, um que está comendo comigo. Os discípulos ficaram abalados com aquela revelação e começaram a se perguntar entre si: quem deles seria o traidor? Jesus então respondeu: O traidor é aquele que come comigo no prato. O Filho de Deus vai, mas ai daquele que trair o seu filho. Judas Iscariotes molhou o pão e comeu, e nessa hora ele foi invadido por Satanás. Cristo então disse a Judas: O que está para fazer, faça depressa. Judas então abandonou o lugar onde estavam e foi procurar os sumos sacerdotes para entregar Jesus. Após a saída de Judas, Jesus passou a dar os últimos ensinamentos para os discípulos. Vou estar com vocês apenas mais um pouco e digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, e um novo mandamento dou a vocês: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Em seguida, Jesus pegou o pão ázimo, ergueu ao céu para consagrá-lo e proclamou as palavras que ecoariam através dos séculos: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus então distribui o pão para os apóstolos. Na sequência, pegou o vinho e deu para os discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Os discípulos buscavam respostas, pois mesmo sentindo que estavam testemunhando algo sagrado e grandioso, não compreendiam que naquele momento Jesus estava firmando a nova aliança entre o céu e a terra, para que todos pudessem alcançar a salvação através do seu sacrifício. Depois da ceia, Jesus levantou-se e foi para o jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, para orar junto com os seus discípulos. Aquele era um local onde Jesus costumava rezar. Chegando ao jardim, pediu para que todos ali permanecessem orando por ele e vigiando. Em seguida, chamou João, Pedro e Tiago para subir junto com ele até a parte mais alta do Monte das Oliveiras. Naquele momento, o coração humano de Jesus experimentava a agonia da antecipação da dor. Mesmo sabendo que tudo fazia parte do plano de Deus, Jesus sentia recair sobre seus ombros o peso esmagador dos pecados da humanidade. Sentindo uma enorme angústia, Jesus caiu de joelhos
e orou a Deus. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. As lágrimas misturavam-se com o suor em sua fronte, e os discípulos observavam, sem compreender totalmente a magnitude do momento. Enquanto Jesus orava, Judas, um dos 12, tramava sua traição. Guiando um grupo de guardas, aproximou-se sorrateiramente do jardim do Getsêmani. O traidor, com uma tristeza oculta em seus olhos, aproximou-se de Jesus e selou seu destino com um beijo. Os guardas então partiram para prender Jesus e um tumulto se formou. Pedro, em um ato impulsivo, desembainhou sua espada e cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Jesus, no entanto, pediu que Pedro parasse de lutar. Embainha a tua espada, Pedro. Porventura não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Vendo o soldado ferido, Cristo aproximou-se do homem e curou-lhe a orelha decepada. Este foi o último milagre de Jesus antes da ressurreição. Depois disso, Jesus deixou os soldados lhe prenderem para ser julgado. Os discípulos, dispersos e assustados, observaram de longe, pois estavam impotentes diante da força dos guardas que levaram Jesus amarrado à presença do sumo sacerdote, Caifás. Ali se encerrava a Quinta-feira Santa e começava o julgamento e a condenação de Jesus Cristo pelos homens. As palavras, ensinamentos e realizações de Cristo naquela noite ecoam pelo mundo todo até hoje. Aquela quinta-feira mudou o rumo da humanidade. Agradecemos a todos que ficaram com a gente até o fim. Inscreva-se e ajude este pequeno canal a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Sua participação é fundamental para o crescimento e fortalecimento desta comunidade. Não esqueça de colocar o seu nome no comentário e o pedido de oração, que vamos te atender. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.